Amém. Nós vamos iniciar uma nova série de mensagens agora pela manhã, chamada Atributos de Deus. Talvez você pegue essa palavra chamada atributo e você pergunte, mas o que é esse negócio? O que é esse lance de atributo? O que isso significa? Durante muito tempo a igreja mais tradicional, ela era mais fidedigna nos ensinos da palavra de Deus. Então essa palavra fazia todo sentido no passado para uma igreja cristã evangélica. Era ensinado sobre os atributos de Deus constantemente nas igrejas, e isso é muito importante para a nossa vivência hoje. O que são os atributos? Praticamente eu poderia traduzir aqui, mas seria uma palavra um tanto quanto superficial em relação ao verdadeiro significado, mas traduziria para um modo entendível para você como qualidades. Os atributos de Deus são as qualidades de Deus que podem fazer com que você o tema e o adore da maneira que ele deve ser temido e da maneira que ele deve ser adorado. Se você não conhece quais são as qualidades de Deus, naturalmente você vai criar um Deus para si, como nós temos falado ao longo dessas últimas semanas. O que é idolatria? Idolatria não é você pegar um pedaço de pau, você pegar uma uva e dizer, agora este aqui é o meu Deus, eu vou passar a adorá-lo, estou idolatrando esta uva. Esse é o Deus uva, o Deus uva que faz o vinho, o Deus uva que me alimenta quando eu estou com fome. Não é isso, esse é o sentido mais superficial da palavra. A idolatria de fato, sabe o que é? É quando você, não conhecendo a Deus, seus atributos, suas qualidades, você cria um Deus para si. Então, por exemplo, se você não o conhece, você muito provavelmente nessa era do neopentecostalismo, você acaba criando para você um Deus que cura em toda e qualquer circunstância ou situação. É um Deus que cura, é um Deus que dá, é um Deus que nunca regula nada, é um Deus que está sempre pronto a te dar e dar. Esse é o Deus que praticamente o cristão brasileiro hoje tem adorado. Mas só que é um Deus que ele criou para si. Por quê? Porque onde na palavra de Deus está escrito que ele tem que curar todo mundo? Olha o ministério de Jesus, os evangelhos. Olha lá, Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia os evangelhos e diga para mim se Jesus curou todas as pessoas que estavam doentes. Não curou. E um exemplo clássico disso é o tanque de Betesda. No tanque de Betesda ele cura um paralítico que estava ali há 38 anos. Mas o tanque de Betesda existiam centenas de pessoas doentes, doenças emocionais e doenças físicas. Jesus cura apenas um, não cura todo mundo. Então não existe essa possibilidade de nós simplesmente entrarmos numa igreja ou termos a nossa vida cristã levada na flauta de qualquer jeito, sem entender, sem compreender quais são as qualidades de Deus, quais são os seus atributos. Porque a partir do momento que você entende e compreende seus atributos e suas qualidades, a sua vida de adoração muda, a sua vida cotidiana muda. Você passa a entender e a compreender melhor este Deus, e naturalmente suas decisões são tomadas não com base somente na emoção ou de qualquer jeito, ou com base no seu conhecimento que às vezes é raso, mas baseado na palavra de Deus, que é a palavra da verdade. Meus irmãos, idolatria é quando você cria um Deus para si. Você cria um Deus para si quando você não conhece o Deus verdadeiro. Amém? Por isso a importância de nós estudarmos sobre os atributos de Deus. Por isso a importância de nós compreendermos melhor esse Deus que tem cuidado de nós. Por isso a importância de nós estarmos aqui pela manhã constantemente batalhando, lutando, para que você tenha um entendimento maior. Só que pense por um instante, olhe para mim aqui. Hoje, nossa geração, no presente momento, ensinar sobre isso é muito difícil. As pessoas não querem pensar, elas querem tudo pronto, tudo. Elas querem comida pronta, elas querem que eu apresente um Jesus para elas, do qual elas não precisem raciocinar. Elas querem algo muito prático, sabe? Então como que eu tenho que fazer para adorar esse Deus? Só que eu estou propondo para vocês como igreja algo mais profundo, que vai trabalhar nas bases e nas estruturas. O meu papel como pastor não é pensar por você nem decidir por você.
O meu papel como pastor é te ajudar a ter um entendimento e uma compreensão de quem é Deus, para que você saiba tomar as suas decisões. Negocia. E por que com Deus é assim? Por que a questão do culto para nós, ela é sempre negligenciada? Ela sempre entra na base da negociação. É porque nós ainda não tivemos uma clara compreensão de quem é Deus. Quando isso acontece, a nossa vida muda. Eu sou de uma época onde, se eu falasse um A dentro da igreja, o meu pai, com aquele dedo que ele tem, meu pai, nós nascemos assim, de figas. Meu pai nasceu assim, então o dedo dele só vai até aqui. Teve uma vez que eu aprontei, não lembro o que, dentro do culto. O meu pai, com esse dedinho dele aqui, que é uma morsa, ele catou a minha orelha, e a minha orelha, ele deu, eu acho que umas 5 voltas. Não é possível. O que ele fez? Ele me levantou pela orelha. Sabe quando o pai levantava pela orelha? Porque eu tinha feito alguma coisa no culto. Ah, aquele baixinho é ruim. Não. Uma clara compreensão do que eu preciso e serei para Deus em relação ao culto, pode me ajudar também a ter o temor do Senhor, não como algo negativo, mas como algo positivo. Hoje, nós encontramos filhos que mandam dentro de casa. Quando estão aqui, temos uma EBD, temos uma escola bíblica, temos o culto, temos uma pregação diferente da manhã e da noite, que é justamente para nós equilibrarmos aqui, uma da manhã mais voltado para a igreja, a da noite mais voltado para as pessoas que estão de fora. A intenção é envolver todo mundo. Existem situações dentro da família em que o jovem, o adolescente, ele diz: não vou na igreja hoje de manhã, e o pai bate continência e fala: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, ó grande Deus. E o que acontece? Uma disfunção familiar. Agora eu lhe pergunto, é culpa do adolescente? Não, não é, porque ele está na total dependência dos pais. É bem provável que o pai e a mãe, na maior das boas intenções, pense: ele está cansado, foi uma semana dura na escola, foi muito puxado, e talvez realmente tenha sido, mas ele não deveria olhar por esta ótica, porque por esta ótica, de fato, o garoto merece ficar em casa, ele é esforçado demais, mas pela ótica do temor ao Senhor, e do que significa o culto ao Senhor, eu não posso deixá-lo em casa. Ele pode faltar durante a semana na escola, mas não na igreja, porque isso daqui é a formação para a vida. A formação espiritual é mais importante do que a formação acadêmica. Ou você não sabia que a mãe de todas as possíveis e imagináveis ciências que existem no mundo, pense em uma ciência no mundo, pense em uma formação acadêmica no mundo, sabe qual é a mãe dessa formação acadêmica? A Bíblia. Tudo começou pela Bíblia. Pega o engenheiro, o melhor engenheiro do mundo hoje, ele tem que ter um entendimento de que a profissão dele, a formação acadêmica dele, de doutorado, pós-doutorado, PhD, veio da onde? Da Bíblia. Só que nós hoje estamos confundindo as coisas. Por quê? Porque deixamos de conhecer a Deus, e se não o conhecemos, não damos a devida importância que deveríamos dar. Hoje é culto de ceia, a maioria de vocês só vai vir hoje na igreja. Nos veremos daqui 1 mês, Deus abençoe. Porque a ceia para você é quase que místico. Se você não vier no culto de ceia, nossa, sua vida, meu Deus, não vai para frente. Sendo que a ceia deveria levar você numa condição de reflexão e de entendimento de quem é Deus. E a partir do claro entendimento de quem Ele é, você não negocia mais. Você vive para o louvor da sua glória. Eu tenho entendido isso, meus irmãos. Eu não vivo como o calendário que o mundo vive. Eu assumi um compromisso com você de fazer a devocional de segunda a sexta, 6 horas da manhã. Não assumi? Pergunta se eu tenho feriado. Não tenho. Férias? Não tenho. Acho ruim em relação... Claro que não. Por quê? Porque o meu calendário é diferente. Um compromisso assumido diante do Senhor para abençoar os meus irmãos em Cristo. Eu não vou negociar.
Eu tenho um claro entendimento, ou pelo menos acho que tenho, de quem é Deus e do que Ele fez na minha vida e do que Ele pode fazer pela sua vida. Então falar sobre os atributos de Deus é de extrema importância. Nós precisamos resgatar, para ontem, o temor do Senhor em nossas famílias, a nossa própria vida. E homens, preste atenção aqui no que eu vou te dizer. Se você não se posicionar, nada irá acontecer nessa casa de oração. O mundo está virado do avesso. Por quê? Porque o homem não é homem. Todo homem deveria estudar teologia, por exemplo. Você quer aprender a ser homem? Não adianta você ir no Hotmart e comprar um curso de como ser homem em 3 semanas. Ou comprar um livro dizendo 21 dias para a sua transformação, para você virar um homem zarrão. Adianta. Você quer ser homem? Vai estudar teologia, cara. Vai estudar sobre Deus. Estude Deus. Mergulhe na palavra de Deus. Você vai aprender a ser homem. Você vai aprender a ser um homem quebrantado, ao mesmo tempo que você vai aprender a ser um homem corajoso. Você vai defender a sua família, você vai assumir compromisso e vai com um compromisso até o fim. O que eu enfrento hoje na igreja? Eu vejo as mulheres posicionadas e os homens dando passo para trás, dando passo para trás, dando passo para trás, se escondendo. Ah, não. Ah, não quero. Ah, não, isso é muito difícil para mim. Não, vai encolhendo. E aí? Aonde fica? Por que isso acontece? Porque existe uma clara agenda para que você, homem, não seja um homem de Deus. Nesse ambiente existem homens, mas nem todos são homens de Deus. Você só será um homem de Deus a partir do momento que você o conhecer. E você só conhecerá Deus a partir do momento que você tiver um claro entendimento de suas qualidades. Amém, igreja? Então você que é mulher, eu não desmereço o seu valor. Você é valiosíssima. Num contexto familiar, você é essencial. Mas eu estou pegando no pé dos homens, por quê? Porque estes homens são responsáveis pela maioria das anomalias familiares que nós temos enfrentado hoje no mundo. Se pelo menos os homens das igrejas cristãs evangélicas fossem homens de verdade, este país seria outro. Não salva nem dentro da igreja evangélica. Por quê? Porque não conhecem a Deus. Então, meus irmãos, o meu convite é: vamos prosseguir no conhecimento. Não desista de estar aqui pela manhã. Hoje é culto de ceia, semana que vem é culto ao Senhor. Mas é um culto também da igreja. Esteja aqui, participe. Se entregue mesmo, cante com toda intensidade, peça perdão pelos seus pecados, ajuste as coisas na sua casa e vamos caminhar, prosseguir um dia de cada vez, amém? Vou falar de alguns atributos do Senhor aqui, mas hoje especificamente vou falar sobre santidade. Deus é autoexistente, Ele possui vida em si mesmo e não depende de ninguém. Deus é espírito, Ele não possui um corpo material, Ele é transcendente. Deus é soberano, Ele governa sobre todas as coisas com absoluto controle. Se porventura quando eu estiver pregando você notar assim, que essa palavra aí não entendi, o que é transcendente? Anota e pesquisa. A igreja também tem esse processo de transformação e de informação. Anota e pesquisa, o que é transcendente? Depois você pesquise lá. Deus é soberano, Ele governa sobre todas as coisas com absoluto controle. Amém? Deus é santo, Ele é puro, livre de culpa e falha em todo o seu ser. Deus é onipresente, Deus não possui limites, está presente em todos os lugares. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Deus é onipotente, Ele é o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso. Deus é imutável, Ele nunca muda, nem sofre variação de mudança, jamais. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus é verdadeiro, Ele fala com precisão e autoridade. Deus é sábio, Ele realiza a sua perfeita vontade pelos meios e fins mais elevados. Deus é bom, Ele é generoso para com suas criaturas. Deus é gracioso, Ele concede salvação gratuita a pecadores imerecedores. Deus é amoroso, Ele demonstra amor incondicional pelos seus filhos. A diferença entre criatura e filho:
Filho é todo aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Você se torna herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, se torna filho. Agora, criatura de Deus, aí é mais amplo. Se uma pessoa não aceitou a Cristo, ele é uma criatura. Por isso a frase, todo mundo é filho de Deus, é mentira. Nem todo mundo é. É uma categoria específica para aqueles que aceitaram a Cristo. Esses são filhos de Deus. Os outros, precisamos alcançá-los para que se tornem. Amém? Amém? Deus é bom então para com suas criaturas. Deus é gracioso, concede salvação. Deus é presciente, Ele conheceu e amou o seu povo desde a eternidade. Deus é justo, essa é uma das difíceis, em sua ira. Ele ama a pureza e pune a iniquidade. Vivemos em época que falar sobre a ira de Deus é quase que proibido. A gente tem que falar que Deus é isso, Deus é aquilo, é só coisa boa, né? Segundo a nossa percepção. Mas segundo a percepção da palavra de Deus, até mesmo a ira de Deus é algo maravilhoso, não é algo ruim. Tenho falado para os irmãos e volto a repetir: não foi o diabo que fez o inferno, foi Deus. Deus criou o inferno, para quê? Para aplacar a sua ira. O inferno é parte do plano de Deus, para que a sua justiça se cumpra. Amém, irmãos? Diabo, coitado, o diabo não cria nada, não tem nem a capacidade de criar o inferno, e tudo que ele vem tentando contra a sua vida, não foi ele que criou, foi você que atraiu, e ele só vai reforçando os seus pontos fracos, para que você sempre venha cair. Hoje falaremos sobre santidade. Quando o assunto é santidade, há muita confusão na mente das pessoas. Alguns cristãos têm um conceito de santidade estranho às escrituras, outros possuem um conceito de santidade que eles mesmos formaram, seja por influência externa ou não. Quando falamos sobre essa palavra, às vezes o que vem na sua cabeça é aquela pessoa que se separou, subiu no alto de um monte, tem a sua cabeça raspada, se veste de marrom, com um cordão na cintura, ele se separou completamente do mundo, ele é santo, ele é separado. Quando olhamos para a santidade, principalmente hoje no Brasil, né, em todo o país, né, onde a maioria é católica, né, tem geralmente aquele direcionamento, né, a vossa santíssima santidade, o Papa, né, existe isso também. Então às vezes a percepção de santidade sua está um pouco equivocada, ela está um pouco manchada pela sua experiência de vida. Então a minha intenção é que você entenda, de fato, talvez tenha um vislumbre. Eu estava aqui orando de manhã, né, pela mensagem, falando: Senhor, como eu vou pregar sobre santidade e apresentar santidade para o Rodrigo, se ainda para mim existem pontos nebulosos? Porque é um assunto tão amplo, é tão profundo, ele é tão poderoso, que eu não me sinto capaz de pregar sobre isso. E a minha oração nesta manhã foi: Senhor, que o teu Santo Espírito possa trazer a noção de santidade que cada um precisa ter acerca do Senhor. Então é nisso que eu creio, que mesmo na minha inocência, na minha falta de entendimento das coisas, ainda assim o Espírito Santo pode lhe trazer o que você precisa. Por meio da palavra de Deus, percebe-se que a santidade de Deus é cuidadosamente definida, de modo que este é um dos seus atributos mais proeminentes. Basicamente, de santidade vão sair todos os outros atributos de Deus, né? Eles correm desse rio, são afluentes desse rio da santidade. A santidade de Deus expressa, acima de tudo, sua separação da criação, como um ser infinitamente superior, bem como sua pureza moral. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, diz: a pureza infinita, mais do que o conhecimento infinito, ou poder infinito, é o objeto da reverência. O santo de Israel é aquele que deve ser temido e adorado. O que acontece com a igreja hoje, meus irmãos? Se você tem reverência demais, você é religioso. Existem princípios na palavra de Deus que são inegociáveis, e a santidade do Senhor, a reverência, a santidade do Senhor é um deles.
Você entende? Olha, tem muita gente ainda que fica num conto de fadas, achando que o diabo, ele é chifrudo, com rabo pontudo, às vezes vermelho, às vezes escuro, manchado, saindo fumaça. Não é? Precisamos ter uma clara percepção de que, até mesmo dentro de uma igreja, ele pinta e borda. Meias verdades são mentiras completas, mas quando ensinadas e aprendidas, absorvidas por uma congregação, para você tirar, meu irmão, por isso o desafio, como eu gostaria de pastorear esta congregação, como eu gostaria que fosse apenas eu e fosse a minha liderança de pequeno grupo, que nós oferecemos enquanto EBD, lá o Marcel hoje de manhã ensinando, como eu gostaria que fosse só a gente, mas não é. Você vai lá pro Reels do seu Instagram, às vezes estraga tudo que nós estamos falando aqui, cara. Nossa, é tão difícil às vezes, cara. Tem gente que me encaminha uns vídeos que eu assisto e penso, puxa vida, cara, tem misericórdia, Senhor, não é fácil. Posso te pedir um favor? Assista tudo, até aqui, com crivo mesmo na palavra de Deus. Pergunta: o que essa pessoa aí, essa pessoinha aí, esse baixinho aí na frente está falando, tem a ver com a Bíblia? Só que faz isso também para esses vídeos de 30 segundos que você assiste e que costumeiramente, nossa, mexe com você. Sabe por que mexe, meu irmão? Porque fala o que você quer ouvir, não o que você precisa ouvir. Você encontra alguém na internet falando sobre você ter reverência com Deus no culto? Essa semana você viu alguém falando que quando você falta no culto de domingo, você está em pecado? Porque se você está faltando aqui, você está escolhendo outra coisa. Você está escolhendo outra coisa, você está colocando outras prioridades na sua vida. Então isso é pecado. É simples assim. Ah, mas é duro demais, mas é uma questão de prioridade. Se você fizer escolhas corretas, a sua vida vai ser transformada. Na realidade é a gente que está complicando, é muita influência errada. Está difícil competir, mas eu ainda continuo crendo no poder da palavra de Deus, amém? E no compromisso que você está assumindo diante do Senhor. Charnock, também um teólogo, diz: o poder é a mão ou o braço de Deus, a onisciência, os seus olhos, a misericórdia, as suas entranhas, e a eternidade, a sua duração, mas a santidade do Senhor é a sua beleza. Em Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 5, a gente tem um vislumbre do profeta Isaías. Ele tem uma visão acerca de Deus e de sua santidade. A partir do momento que ele tem essa visão, ele percebe em que ponto ele está na história, quem ele realmente é. Na realidade, quando ele tem essa revelação de Deus, automaticamente ele tem uma revelação sobre si mesmo. Entende? Aonde eu quero chegar aqui com você? Quando você tiver uma clara revelação de quem Deus é, na realidade, você estará recebendo uma revelação de quem você é e onde você está. Olha a importância de nós termos um entendimento correto acerca da santidade de Deus. Quando Isaías tem esse entendimento através dessa revelação, ele percebeu: rapaz, eu não sou ninguém. Sou um cara de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Ou seja, não dá para salvar nada. A minha história está manchada porque cresci no meio desse povo. E por ter crescido no meio desse povo, o que eu falo também está manchado. Não sou digno, ele se retrai. Por quê? Porque a partir de um entendimento claro de quem é Deus e de sua santidade, nós não podemos ficar no mesmo lugar. Nós encaramos o pecado como ele deve ser encarado, como algo maligno, terrível, do qual temos que nos afastar e viver longe. Se não tivermos noção da santidade de Deus, se tudo é, esse Jesus cool aí, cabelinho longo e tal, sangue bom, gente boa, e não tivermos a devida reverência, meu
Meu irmão, nós estamos tudo danado, lascado. Não vai para canto nenhum, não vai para lugar nenhum, não há crescimento nesse tipo de ensinamento. Então o texto de Isaías diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram. O templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Vamos começar falando aqui numa breve introdução, no ano em que o rei Uzias morreu. Minha pergunta para você nessa manhã: antes de que Isaías tivesse essa revelação, essa visão espiritual acerca da santidade do Senhor, algo morreu em sua nação. O seu rei morreu. A minha pergunta para você nessa manhã é: o que precisa morrer em sua vida para que você tenha um claro entendimento de quem é o Senhor e de sua santidade? Quem era Uzias? Uzias reinou por 52 anos e morreu em 740 a.C. A grosso modo, foi um bom rei, mas degenerou já perto do fim do seu reinado, e foi julgado por meio da lepra ou de alguma outra enfermidade. A Bíblia não é muito clara em relação à doença que ele teve, mas lepra você conhece bem. Essa enfermidade é terrível. Hoje existe cura para hanseníase. A lepra é hanseníase hoje, mas na época, quem contraía a lepra era considerado impuro, vivia fora do acampamento, ia morrendo lentamente. A lepra comia todas as cartilagens, então tudo que é ponta, dedos, nariz, orelha, tudo que é ponta, joelho, dedos, vai comendo, vai destruindo a pessoa. Mau cheiro, terrível, altamente contagiosa, então deveria deixar de ter convívio com tudo e com todos, vida social zero, né? Um decreto de morte. Só que para o judeu não existe esse lance de tirar a própria vida. Eles têm o entendimento de que aquele que deu a vida é o único que pode tirá-la, Deus. Então o judeu não se mata. Então, por mais que houvesse o sofrimento da lepra e que a pessoa soubesse: eu vou morrer disso, eles não tiravam a própria vida, pelo temor que eles tinham de Deus. Então aqui, ele estava com lepra muito provavelmente, a sua morte foi muito lenta. Foi um juízo de Deus sobre a vida de Uzias. Uzias, insensível diante do pecado, foi julgado. Em contraste, Isaías, o profeta do momento, era extremamente sensível diante do pecado, e a visão que ele recebeu tinha por objetivo equipá-lo para a sua tarefa naquela hora crítica onde a nação de Israel necessitaria de um posicionamento de um profeta acerca da santidade de Deus. O ministério de Isaías não começa no capítulo 1, o ministério de Isaías começa no capítulo 6. Se você ler do capítulo 1 até o capítulo 5, você vai perceber que o ministério do profeta Isaías não começa ali. O profeta começa o seu ministério quando o rei Uzias morre. Ele morre, o Senhor dá para ele uma visão, uma revelação, e ele então, a partir desta revelação, tem todo um entendimento e embasamento para que o seu ministério profético então passasse a ser conhecido e passasse mesmo a ter um objetivo claro. Tudo em Deus é marcado por sua santidade. Tudo em Deus é santo. Seu Filho é o seu Santo Filho, seu Espírito é o seu Santo Espírito, o Espírito Santo. Sua palavra é a Bíblia Sagrada, é a Bíblia Santa. Seu templo é o seu santo templo. Seu monte é o Monte Sião, o santo Monte Sião. A terra que ele deu ao seu povo é chamada como hoje? Jerusalém, Israel, terra santa. Tudo que se refere a Deus é santo, desde sua palavra, seu Espírito, sua terra, o seu povo, tudo. Então, sobre a santidade de Deus, eu quero deixar para você 3 princípios claros, objetivos, diretos, algo que você pode levar para a sua vida. O primeiro deles: contemple a santidade de Deus. O que é contemplar? Quantos aqui gostam do pôr do sol? Levante sua mão. Quem gosta do pôr do sol é porque gosta de dormir um pouco mais, nada contra. Quem gosta do nascer do sol? Levante sua mão.
Muito bem, tem alguns aí que gostam do nascer. Agora, tem gente que até gosta do nascer do sol, não necessariamente que nos últimos 17 anos viu o nascer do sol, né? É diferente, né? Mas você pode gostar, você pode, tanto faz, ok. Pense nisso por um instante, seja no pôr do sol ou no nascer do sol, né? Se você já teve a oportunidade de contemplar de uma vista maravilhosa, de um ambiente interessante, aqui na nossa região, né? Cá entre nós é muito bonito. Se você subir um pouquinho a serra, se for no Pico de Itapeva ali, se você for na Pedra do Baú, se for nesses lugares, né, num finalzinho de tarde ou no início de manhã, quando o sol está nascendo, é simplesmente maravilhoso. E o que você faz geralmente? Você senta lá e fica o quê? Contemplando. E tem gente que gosta muito de praia. Quem gosta de praia aqui, gente? Olha aí, ó, aproveita que está acabando o verão, tá? Então tem gente que gosta de praia e descansa, às vezes nem de tomar um banho salgado, descansa de ficar sentado da frente do mar, fazendo o quê? Contemplando. E aí todo o descansar vai embora quando você tem criança pequena, né? Porque daí você acabou sua vida na praia também. Não dá para colocar uma coleira nas crianças, né? Mas é fato que às vezes a gente descansa só de contemplar. Existem paisagens, ambientes, lugares que você vai, né? Que tem um lugar assim que traz aquele descanso para você. E quando você está ali sentado, meditando, você está contemplando. Agora eu pergunto para você, quando foi a última vez que você contemplou Deus? Quando foi a última vez que você parou para contemplar o Deus que te criou, que te sustenta, o Deus que tem dado tudo que você precisa, que esse calçado que você veste aí, a comida que você vai comer daqui a pouco na hora do almoço, o Deus que te deu esse cafezinho agora de manhã, que está parecendo uma tinta, um petróleo, né? Grosso, gostoso, maravilhoso, é para acordar mesmo. O Deus que tem dado para você o que você precisa. Quando foi a última vez que você contemplou a Deus? Quando foi a última vez que você parou só para meditar em sua beleza, em sua santidade, em tudo que Ele tem feito por você? Difícil, né? Viu? É nessas horas que eu me sinto uma ameba, que antes de falar com você eu tenho que pensar no que eu vou falar, né? E eu não sou do tipo, faça o que eu não estou disposto a fazer. Eu parei para meditar nisso essa semana. Falei, rapaz, isso aqui está falhando. E muitos dos problemas que eu acabo trazendo para mim é porque não contemplo a Deus. Você já parou para pensar que talvez o fato de você ser tão cavalo com a sua esposa som. Aqui deu. Deu. Isso aí é obra do maligno, cara. Não é? O Satanás está furioso aqui que eu estou falando com os homens aqui. Então tá, agora que eu vou lascar mesmo. Vamos lá, gente, estou brincando. Você já pensou que talvez o fato de você ser tão cavalo com a sua esposa, com os seus filhos, é porque você não contempla Deus? Talvez. Porque a partir do momento que você fizer esse exercício de contemplá-lo em sua beleza, em sua santidade, quem Ele é, quem Ele representa, talvez você se acalme um pouquinho e saiba que você não é lá essas coisas todas, né? Então contemple a santidade de Deus. Deus é um Deus santo. Isaías contemplou os serafins, clamando para os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Por quê? Santo, santo, santo. Nossa grande necessidade é compreender a santidade de Deus.
não compreendemos a santidade de Deus. Quando nós não compreendemos, nós cultuamos a nós mesmos. Deus é santo, significa que Ele é separado de tudo o que conhecemos. Então Deus, como foi dito ontem aqui nos jovens, não cabe numa caixa que você tenha criado. Ele é separado, Ele é diferente de tudo que você conhece. Diz em Isaías 40, 25: a quem, pois, me compararei para que eu lhe seja igual? Diz o santo. A atitude dos serafins demonstra a reverência que tinham perante a santidade de Deus. Diante de um Deus santo, ninguém pode ficar relaxado. Ninguém pode ficar relaxado. E quando eu digo relaxado, não é largado na sua cadeira, não. É mais abrangente. Diante de um Deus santo, ninguém pode fazer as coisas de qualquer jeito. Imagine só que você seja chamado amanhã pelo presidente da República para uma sessão solene. Como que você vai? Com essa roupa que você está no seu corpo? Não pode. Você pode até ir, você não vai entrar. O advogado hoje, em qualquer sessão que ele tem que ir para defender qualquer caso, ele chega diante do juiz. Se ele chegar diante do juiz e a gravata estiver um pouquinho solta, o juiz manda: antes da gente começar aqui, ajeita aí. Tem que estar de terno, de gravata. É diante de uma autoridade que ele está indo. Ele não pode ir de qualquer jeito. Quando contemplamos a santidade do Senhor, não ficamos relaxados, não ficamos de qualquer jeito. Então sim, meus irmãos, existe a questão da liberdade para o adorarmos. Você é livre para isso. E você deve ser, mas você também não pode se esquecer que não é na libertinagem, existe um jeito, e a Bíblia nos ensina isso, porque senão não haveria esta revelação de Isaías. Olha o que ele está dizendo: e proclamavam uns aos outros: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Não, mas Uzias tinha acabado de morrer. A terra inteira está cheia da sua glória. Não, mas Uzias pecou e levou o povo a pecar. A terra inteira está cheia da sua glória. Sabe o que Isaías está dizendo? Não me interessa o que tem acontecido até aqui. A terra inteira está cheia da glória do Senhor. Amém? Por isso a fé, quando declaramos e quando cantamos, é fé. Santo, 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 santo é o Senhor. Ah, mas eu não... Declare. É isso que os serafins estão fazendo aqui. Um segundo princípio: reconheça o seu próprio pecado. Diz o versículo 5: então gritei: ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Em outras palavras, quando eu contemplo o Senhor, eu não fico do mesmo jeito. O pecado que eu cometo arrebenta comigo. Se você compactua com o pecado hoje, meu irmão, qual que é o problema disso? Se você vai naquela linha do não tem nada a ver, é porque você não está entendendo a santidade. Nós estamos falando aqui de um profeta Isaías. Imagine só o nível de busca que esse rapaz chamado Isaías tinha pelo Senhor. A paixão, o zelo que ele tinha pelo Senhor. A busca intensa, a adoração, a separação. Ele vivia distante de tudo, de todos. Ele tinha que falar o que ninguém queria ouvir, ele era separado também. E diante disso, diante de uma vida como essa, o que ele diz? Ai de mim! Ai de mim! A palavra ai, proferida por um profeta, é uma palavra de juízo. Juízo. Existem as palavras de bem-aventuranças, bem-aventurado. A paz, aqui é uma palavra de juízo, é a palavra ai que ele está usando. Quando pronunciavam um julgamento, eles diziam ai.
ai de vocês, ai de mim. É um julgamento do Senhor. Por quê? Porque ele reconheceu o seu próprio pecado. E quando ele reconhece o seu próprio pecado, quando ele contempla Deus, eu vejo Deus e eu vejo o quanto eu sou pequeno, o quanto eu estou em pecado, o quanto eu não sou merecedor. Cuidado, porque às vezes você fica mesmo se achando a última bolacha do pacote. Dependendo do que você ouve, você acha que você é a solução para todos os problemas do mundo. Você não é solução nem para você. Porque você não entendeu ainda o que significa a santidade de Deus. Quando foi a última vez que você caiu de joelho no chão e disse: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou um pecador? Quando foi, meu irmão? Isso nunca aconteceu com você? Precisa acontecer. Eu tenho orado todos os dias para que o Senhor nos visite, não com gente subindo pelas paredes. A minha oração tem sido: Senhor, visita lá na casa do Marcel e faça ele ter uma consciência de quem ele é diante do Senhor. Porque se lá no lar dele, quando ninguém está vendo, ele se ajoelha, ele ora, ele se entrega, aqui é uma consequência. Agora o que a gente vê? Por aí. E eu já fui abordado aqui, meus irmãos. Não foi uma vez ou outra, não. E eu falo constantemente, eu repito constantemente, eu não tenho problema com o Espírito Santo de Deus vir e varrer a gente aqui, agir e... Cara, a igreja é dele, não é minha. Que ele faça. Mas a minha oração tem sido para que aconteça primeiro entre você e ele. Porque o que acontece aqui é consequência. Do que adianta ter uma igreja que fica bonita na foto, mas totalmente podre, deturpada por dentro. Você escolhe a sua melhor roupa para vir à igreja, mas a sua alma está adoecida. E você não faz questão nenhuma de abandonar o pecado. Reconheça o seu próprio pecado. Como Isaías viu a sua pecaminosidade, o profeta cujo principal instrumento é a sua boca, reconhece que a tem suja, impura. Ele proferiu um julgamento sobre seus lábios. Isaías reconheceu que não havia bem nenhum em si mesmo. Quando Isaías viu a Deus, Isaías viu Isaías. Amém? Quando Isaías viu a Deus, Isaías viu Isaías. Quando vemos a santidade de Deus, vemos a nossa pecaminosidade. Então aqui está. Você quer um parâmetro, uma tarefa prática? Se você se declara alguém sujo, pecador, talvez você esteja enxergando a santidade de Deus. Se isso nunca aconteceu, repense a sua vida cristã. Terceiro e último, veja o pecado à sua volta. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías não vê somente o seu pecado, mas vê o pecado do seu povo. Isaías tira primeiro a trave do seu olho e depois ele vai então tratar com o povo de Deus. A pergunta que fica para nós é: como vemos o mundo à nossa volta? Sua família, como está? Aqui entra você, homem. Entra aqui, ó. Isso aqui tem uma intimidade muito grande com a família. Se você, homem, não está reconhecendo isso, é bem provável que a sua família hoje seja disfuncional. Só que a boa notícia é que este não é o plano de Deus para você. O plano de Deus para você é que a sua família seja uma bênção. Amém? Tenho orado para que o Senhor
realize aqui neste lugar, com essa nova geração que vocês viram aqui cantando, adorando o Senhor, para que o Senhor una aqui no nosso meio casais heterossexuais, logicamente, mas que de fato têm os seus papéis bem definidos. Tenho orado por isso, para que sejam mesmo um testemunho vivo para aqueles que estão lá fora. Meus irmãos, este é o único atributo de Deus que é mencionado 3 vezes em sequência: santo, santo, santo. Você não vai encontrar na Bíblia bom, 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 benigno, 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 onipotente, onipotente, onipotente. Não. O único atributo que você encontra na Bíblia, que é a base para todos os outros, é santo, santo, santo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Amém? Sobe aqui, Felipe, por favor. Pega o seu violão aqui, por gentileza. Vou pedir para você ficar de pé. Pode ficar de pé, por favor. Sobre você contemplar o Senhor, tenta fazer isso agora. Tenta fazer isso agora. Você pode considerar isso muito difícil, mas tudo na nossa vida é exercício. A gente tem que dar um start. A gente começou sábado a jogar futsal. Se perguntar aí para os caras que foram no futsal, você vai ver que tem membros descolando do corpo. Mas no sábado que vem já vai estar melhor. No outro, melhor ainda. Por quê? Porque é uma prática. E é assim. Vida de oração é assim, leitura da palavra é assim. Contemplar Deus é assim. Se você está esperando, sabe, um download automático na sua vida, não quero tanto, você quer? Busca. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, meu amigo, não é simplesmente vai acontecer, é você buscar o Senhor. Isso faz a diferença. Feche seus olhos e contemple a santidade do Senhor. O texto que nós lemos agora, texto bíblico, dos serafins, de dia e de noite, cantando, falando, santo, santo, santo é o Senhor. Ele é puro, não existe nada comparado a Ele. Ele é santo, não existe nada comparado à sua santidade. Olha aqui para mim. Sabe o que é isso? É como muitas vezes você está
Se eu não tirasse minha camisa aqui hoje, você não saberia que eu estava desse jeito aqui por debaixo. Ninguém sabia, só eu. Rasgado, sujo, é lama isso aqui. É uma camiseta velha, já tem alguns anos. Então, por menor que seja o suor, ela já não segura mais aqui na sovaqueira, não. Tá terrível. Você saberia disso? Não. É fácil enganar. É fácil você enganar você mesmo. É fácil você enganar quem está do teu lado. Você mantém uma capa, você mantém uma máscara, você mantém alguma coisa aí, tá tranquilo. Ainda mais se você for uma pessoa legal, um papo bom, sabe? Agradável. Puxa, aí é mais fácil ainda gostar de você. Mas você não engana Deus. É por isso que todos aqueles que contemplam o Senhor não permanecem como estão. Se você está desse jeito aqui hoje, você pode fazer diferente. Chega de tanta superficialidade, porque no fim das contas você está enganando você mesmo. Isso aqui não é brincadeira. A santidade ao Senhor, visualizar, contemplar a sua santidade, precisa nos constranger. Precisa nos levar ao arrependimento dos pecados que temos cometido, para que a gente possa participar da ceia do Senhor da maneira correta, para que não venha ai de você que participa da ceia do Senhor da maneira incorreta. Mas bem-aventurados os que entendem o sacrifício de Cristo Jesus. Deus não é mau. Deus é bom. Deus é santo. Deus é justo. Deus é fiel. Ele é o seu Pai. Não é batizado nesta igreja ou em outra igreja cristã evangélica, ou você que ainda não se sente preparado para participar da ceia hoje, vou pedir para que você tome o seu assento. E durante essa canção ainda, você que ficar de pé, você vai receber os elementos da ceia: o pão e o vinho, o suco de uva. E eu peço que a gente continue com essa mesma intenção de contemplar o Senhor na beleza de sua santidade. Antes de eu falar, tu contava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, dado amor de Deus. Oh,
que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. A ceia do Senhor nos ensina a olhar para trás, quando Cristo entrega o seu corpo por mim e por você. Também nos ensina a olhar para frente, porque devemos celebrar a ceia do Senhor até que Ele venha. A ceia do Senhor nos ensina a olhar para dentro e ver se em nós existe algum caminho mau. A ceia também nos ensina que devemos olhar ao redor para a necessidade dos nossos irmãos, estender a nossa mão e encorajá-los a prosseguir. A ceia do Senhor deve ser celebrada com alegria. Depois dessa palavra nesta manhã, acredito que a sua visão acerca da santidade do Senhor não será mais a mesma. E eu espero que não. Eu espero em Cristo Jesus que ao celebrar a ceia, você possa contemplá-lo. E ao contemplá-lo, você possa também ver a você mesmo. Amém? Eu ia beber desse cálice aqui, mas algo inusitado aconteceu. Eu acho que quando o ventinho ali do ventilador bateu, caiu. E aqui dentro caiu uma mosca. Dá para beber, gente? Só se o cara for muito missionário, né? Eu já fui assim. Mas uma mosca, não sei onde ela esteve, provavelmente nos piores lugares. Então o que a gente faz com isso? Descarta. É um suco de uva, a gente vai descartar, porque não serve para nós. Olha para o pecado na sua vida e diz: você não serve para mim mais. Eu vou descartar você da minha vida. Eu não vou mais beber de você em minha vida. Eu decido não somente contemplar a santidade, mas viver em santidade diante do Senhor. Amém? O pão diz respeito ao corpo que foi entregue por mim e por você. Vamos todos comer juntos. E o suco de uva, o vinho, representa o sangue de Cristo Jesus, que nos lava e nos limpa de todo o pecado. Amém? Então em Cristo Jesus, somos limpos, lavados e remidos pelo teu sangue. Amém? Vamos todos beber juntos. Jesus, nesta manhã, nós rendemos toda a honra, glória e louvor a Ti. Rompemos, ó Pai, com aquilo que é pecado, com aquilo que é considerado impuro diante do Senhor. Nesta manhã, Jesus, renova a nossa vida, Senhor. Renova, Senhor, e nos encoraja a prosseguir. Nesse mundo tão caótico, nós decidimos crer em Ti. E Te pedimos, ó Pai, graça e força para prosseguir um dia a mais, e a mais, e a mais. Vencendo o pecado momento a momento. Vivendo em santidade, Pai. Porque mesmo sendo pessoas de lábios impuros e habitando com pessoas de impuros lábios, ainda continuamos crendo na Tua graça salvífica, no sangue que foi derramado na cruz do Calvário, que nos limpa, que nos purifica de todo o pecado. Nesta manhã, Jesus, pedimos perdão por tudo que temos cometido contra o Senhor, de maneira proposital, e também daqueles pecados, ó Pai, que muitas vezes não temos nem ciência. Perdoa os nossos pecados, Senhor, nos purifica, nos lava, Pai, e nos dê da Tua graça nesse dia, neste domingo tão especial. Estamos, ó Pai, iniciando a nossa semana, mas nós queremos dizer mais uma vez que só Tu és santo, e queremos ter uma semana recheada da Tua presença, Pai.
diante dos conflitos, dos dias difíceis, das complicações da vida, nós queremos ter uma única certeza de que o Deus Santo está conosco, nos conduzindo. Sê conosco, meu Pai. Abençoe a nossa vida, purifica-nos, justifica-nos e nos faça entender cada vez mais das tuas qualidades, dos teus atributos. Rendemos toda a honra, glória e louvor a Ti e oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém.